Aleluia, Jesus. Meus queridos irmãos, estenda suas mãos aqui para o altar. Vamos estar intercedendo em oração pelo servo do Senhor que se dispôs a estar ministrando a palavra do Senhor. Nós conhecemos que a agenda do pastor Sinésio é uma agenda bastante cheia, mas ele se dispôs e conseguiu estar aqui conosco, e nós somos gratos a Deus por essa rica oportunidade que ele nos concede de estar ouvindo a ministração do seu servo. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, eis aqui o teu servo. Nós conhecemos, ó meu Senhor e meu Deus, que o Senhor é com ele. Pai, nós clamamos a Ti nessa noite. Continua sendo com o Teu servo. Abre o entendimento dele. Prepara os nossos corações. Usa o Teu servo de uma forma sobrenatural. Fala comigo, fala com a Tua igreja. É o que nós Te pedimos e por fé Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor. Eu quero fazer a leitura da palavra. Em seguida, eu faço uso de uma palavra de agradecimento. Abra comigo sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo de número 8. Capítulo de número 5, perdão. É 5:8. Eu li. Amém, queridos? Leiamos, portanto. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Vou ler mais uma vez. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Sente-se, tome seu assento, por favor. Queridos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos nessa belíssima casa de oração, pastoreada pelo querido amigo pastor Marcelo Pantoja, ele que está ali na minha cidade, em João Pessoa. Ele está maravilhado com João Pessoa. Ele e a família, nós estivemos juntos anteontem e aprove a Deus estarmos aqui hoje convosco. E, portanto, Deus abençoe nosso querido pastor Marcelo Pantoja, sua família, ele que preside essa linda igreja. Também o nosso querido pastor Antônio Neves, ele que é seu vice, aqui trabalhando, labutando. Nosso querido amigo pastor Rodrigo, que está à frente do trabalho, do culto. E também o meu amigo pastor Alex. Enfim, os obreiros dessa casa linda. Deus em Cristo continue os abençoando. A doutora Keisa, ali a doutora Keisa que me atendeu, já fez uma receitinha para eu conseguir chegar aqui. Eu já passei na farmácia, doutora, comprei pelo menos um antialérgico para diminuir. Gente, eu passei por uma gripe já há alguns dias, mas a tosse persiste. Alguém teve isso aqui? Não.
Deixa eu me esconder. Meu Deus. Meu Jesus. Pois é, gente, é horrível. E ainda mais a gente que trabalha com a voz. Meu Deus, como eu tenho sofrido esses dias. Mas o Senhor tem sido generoso conosco. Apesar dessa enfermidade, apesar dessa tosse, dessa reação alérgica, Deus tem sido muito bondoso conosco. Apesar de tudo isso, Deus permanece fiel. Gentilmente, prometo não lhe cansar com isso. Gentilmente, olhe para o seu irmão e diga para ele, apesar de tudo isso, Deus permanece fiel. Serei objetivo, mas muito fiel àquilo que Deus colocou em nosso coração nesta noite. O amor de Deus. Ora, se nós fôssemos falar apenas dessa temática, nós teríamos que passar o resto de nossas vidas falando deste amor extraordinário, deste amor indizível, deste amor imensurável que nos alcançou, que mudou a nossa história, que transformou a nossa vida, que ladrilhou o nosso caminho, para que apesar de nós mesmos pudéssemos, então, jornadear essa jornada sinuosa, mas com segurança constante, pois a sua presença, a partir deste amor imensurável, permanece conosco. Aleluia! O apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta, ele escreve com a intenção de admoestar, ensinar aos irmãos, sobretudo, o escopo da salvação, a graça manifestada de Deus sobre a sua igreja. Observe que no versículo 1 do capítulo 5 que fizemos menção, é um texto extraordinário, não obstante aos demais. Ele diz, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se então, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, antes éramos inimigos de Deus. Mas agora, por intermédio dessa graça que depositou em nós a fé necessária, para que pudéssemos então ser restaurados a Deus. Isto é graça, envolvida também com a sua misericórdia, com a sua bondade. Agora nós que éramos inimigos de Deus, agora temos paz com Deus. Mas não apenas isso. Outro dia eu já falei isso aqui, salvo engano, nós não temos apenas paz com Deus, nós temos paz com Deus, a paz de Deus e o Deus da paz. Eu vou repetir. Nós temos agora paz com Deus, paz de Deus e o Deus da paz. Quem fez isso foi o amor de Deus por nós. Hoje nós vemos essa temática sendo pregada com muita frequência, mas também muito falada a partir do seu viés filosófico, que também não está errado, poético, mas a sua essência, o cerne, o objetivo central deste amor tem que ser falado, tem que ser relembrado. Além de falado por nós, obviamente, temos que lembrar deste amor todos os dias. Porque se não fora este amor, nós não acordávamos para desfrutar daquilo que chamamos de teologia da contemplação, quando os nossos olhos se abrem e podemos contemplar cada coisa, por mais simples que seja em nosso redor, mas tudo aquilo tem a mão graciosa de Deus, tem a ação generosa do amor de Deus. Portanto, nós não podemos, em hipótese alguma, esquecer deste amor e de sua natureza. Nós temos alguns pontos, é claro, que definem esta natureza, mas, sobretudo, nós queremos
falar com muita objetividade, mas também, como falei no princípio, com muita verdade aquilo que Ele colocou em nosso coração, que o amor de Deus, dentre tantos objetivos, obviamente, que Ele alcança, Ele é um amor incondicional. Diga comigo, é um amor incondicional. Portanto, não há condição. O amor de Deus para nós, não existe barreira, não existe limite que impeça a ação do amor de Deus sobre as nossas vidas. Absolutamente. E foi isso que aconteceu. Este amor extraordinário, este amor inacessível, aspas, nos alcançou. O homem, obviamente, na sua condição, nós vamos falar daqui a alguns minutos, o homem em sua condição caída jamais tinha oportunidade de aproximar-se desse amor e desfrutar das suas beatitudes, dos seus privilégios, mas a sua graça envolvida nele fez com que nós pudéssemos desfrutar deste amor. Portanto, Deus, Ele nos ama de forma incondicional. Seu amor não depende de quem somos ou do que podemos fazer, mas de quem Ele é. E isso é claramente demonstrado. Perceba, João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 8 a 10, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciar, cobrir. Ele, portanto, cobriu-nos. É claro, por quê, pastor? Ele cobriu-nos por nossa condição. Deus é santo, puro. Deus não coaduna. Deus não coage com o pecado de ninguém. Mas Ele envia seu Filho como este instrumento de propiciação. Obviamente, que faz parte da salvação como um todo, mas também como instrumento de justificação. Ele justifica-nos do pecado, livrando-nos da culpa, absolvendo-nos da mesma. Mas não apenas isso, inserindo-nos no segundo estágio conhecido como santificação. É ali que somos livres do poder do pecado. E finalmente, somos entronizados por sua graça no último estágio da salvação, conhecido como glorificação. Ali, finalmente, estaremos livres da presença do pecado. Primeiro, na justificação, somos livres da culpa. Segundo, na santificação, período intermediário, somos livres do poder. Mas, por último, na glorificação do corpo, nós somos livres da presença do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Que amor! Que amor! Obviamente que nós temos aí muitos eulíricos, muitos poetas falando sobre amor. Enche os olhos, palpita o coração. Mas nada se compara com o amor de Deus. Um amor sem igual. Um amor que vence. Um amor que transforma. Um amor que absorve, oh glória, um amor que purifica, um amor que cobre, um amor que glorifica. É o amor de Deus. Que possamos trazer isso à nossa memória constantemente. Por quê, pastor? Porque há muitas pessoas neste mundo vivendo vidas dissolutas, irresponsáveis. Muitas e muitas pessoas estão vivendo, sabe, desnorteadas, a mercê de alegrias efêmeras, de prazeres com a mesma natureza, passageiros. Mas este amor precisa ser propagado, este amor precisa ser absolvido.
Este amor precisa ser desfrutado. E o homem natural não consegue absorver. O homem natural não consegue discernir. O homem natural não consegue desfrutar deste amor, senão por intermédio da luz do Espírito Santo, que promove no homem a chamada transformação, regeneração, metanoia. Apenas por este ato de transformação, a nossa mente é expandida e nós vamos contemplar, nós vamos desfrutar, nós vamos entender com mais afinco, com mais profundidade a grandeza deste amor. Portanto, o amor de Deus, ele é incondicional, não importa a sua raça, não importa a sua cor, meu irmão, não importa o pecado que você cometeu, ainda que ele seja vermelho como a escarlata, tornar-se-á branco como a pura lã. Uma gota do sangue de Cristo Jesus tem essa ação alvejante para a eternidade. Uma gota de sangue de Cristo Jesus mais vale do que um oceano de dádivas. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o amor de Deus, ele é incondicional. Mas não apenas isso, o amor de Deus, ele é sacrificial. Se não fosse esse sacrifício, pelo amor, este sacrifício que tomou o nosso lugar. Por quê, pastor Sinésio? A cruz não era dele. Diga comigo, a cruz não era dele. A cruz era de Barrabás. A cruz era de Anás. A cruz era de Caifás. A cruz era de Nero. A cruz era de Pilatos. A cruz era de seus algozes. A cruz era sua. A cruz era minha. A cruz era nossa. Dele nunca foi a cruz. Dele é a glória. Dele é a terra. Dele é a sua plenitude. Mas ele a tomou em caráter substitutivo. Teologia da imputação. Isto é, ele imputa sobre nós a sua justiça e imputa sobre ele o nosso pecado. Olha, ele não veio apenas morrer por nós, mas viver por nós. Ele morre a nossa morte e vive a nossa vida. E nele somos mais que vitoriosos. Aleluia! Glória a Jesus. Portanto, o amor de Cristo é um amor sacrificial. Quem não lembra do texto áureo? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos, repito, todos. A incondicionalidade deste amor insere a mim, insere a você. Só Deus sabe o que eu cometi no passado. E só Deus sabe, prescruta o meu coração, as crises que eu ainda tenho hoje, com a minha natureza caída. Escute. É por isso que nós devemos compreender mais sobre o amor de Deus. Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós nos distanciamos do nosso eu. Ele é mortificado. A nossa carne é crucificada todos os dias. Por quê, pastor? Nossa natureza não está morta. Portanto, não brinque com ela. Não. Nossa natureza é caída, impregnada pelo pecado e propensa ao mesmo. Por isso que temos que andar vigilantes, cuidando sempre de nossa alma, desse nosso eu contaminado, vencido, contudo, justificado e sendo purificado, porque ele vai se tornar a semelhança de Deus. Ei, que coisa linda! E o que é isso, pastor? Isto é evangelho. É isso que nós temos que aprender diuturnamente. Não brinquemos com nós mesmos. Quantas vezes nós não fazemos campanha em casa, orando, louvando, de repente, quando saímos daquele momento de campanha, vem uma seta do inferno na mente. Pá! E o que é isso, pastor? A fragilidade humana e a necessidade deste homem frágil estar constantemente em Deus. Quantas vezes a gente não acorda aqui? Bom, vou falar de mim. Às vezes a gente acorda procurando demônio para expulsar. Cadê? Mas tem vezes que a gente acorda, por favor, não estou para ninguém. Não abra nem a porta. Quem é esse, pastor? Esse somos nós.
é a sinuosidade humana. Mas que bom que temos a graça de Deus. E este amor que nos cobre, aleluia, que nos enche, que trata com o nosso eu, com este homem caído, aleluia. Portanto, este amor sacrificial nos alcançou. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para, portanto, nos dar vida e vida abundante. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, diante dessa discrepância, nós temos a queda humana. Nós temos o homem caído. Perceba, a condição do homem hoje é uma condição de pecador. E o pecado, ele não foi local. Não se engane. O pecado, ele tem um cunho universal. Todos, escute, todos, quem lembra? Todos e estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que é destituição? Separação. Escute isso aqui. O pecado separa o homem de Deus. Escute, redobre sua atenção. Já estamos partindo para o fim com essa reflexão objetiva. O pecado separa o homem de Deus. O pecado ele é mais basicamente conhecido como errar o alvo. Por quê, pastor? Porque quando nós pecamos, estamos na contramão da comunhão com Deus. Por isso que erramos o alvo. A nossa mente, o nosso olhar está desvirtuado de Deus. Quem peca é porque está com os olhos espirituais desvirtuado de Deus. Por quê, pastor? Onde estão os olhos espirituais? Aqui. Diga comigo, os olhos espirituais está na mente. Por isso que a salvação é aonde? Na mente. Somos salvos aqui. Por quê, pastor? Porque aqui é a fábrica das nossas atitudes. A mente. Escute isso aqui. A mente. Todos nós, via de regra, todos nós, temos atitudes incoerentes a Deus quando estamos longe de Deus. Mas quanto mais próximos de Deus, nós temos atitudes relacionadas, coerentes com a sua vontade. Por quê, pastor? Porque a mente foi transformada. A mente do salvo é diferente. Aleluia! Quem lembra Filipenses 4? Salvo engano, isso mesmo. 4:8. Tudo que é santo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Portanto, pensemos no céu. Quanto mais eu penso no céu, menos eu erro aqui. Menos eu ando na contramão da vontade de Deus. Por quê, pastor? Quem lembra também, não é, das faculdades da nossa alma? Intelecto, sensibilidade e vontade. O que eu penso, eu sinto. O que eu sinto, eu ajo. Volição, intelecto, sensibilidade, volição, vontade. O que eu penso, eu sinto. E quando eu sinto, cogito, raciono ou racionalizo, agir é questão de tempo. Por isso que atitudes são padrões de pensamentos, formado ao longo de muito tempo, que quando posto em prática com certa regularidade, torna-se estilo de vida. A propósito, qual o seu estilo de vida? De quem ama a Deus? Alguém que tem o estilo de vida de quem ama a Deus é alguém que foi alcançado por seu amor. O seu amor nos constrange a viver submetidos à sua vontade. Aleluia! Eu não mudei porque eu sou bonzinho, não. Minha natureza é caída. Eu mudei porque o Espírito Santo foi enxertado no meu coração. Inundado por ele, portanto, as minhas atitudes são comprometidas pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o pecado, não se engane, ele não é apenas local, mas ele é sobretudo universal. O pecado, ele gerou a morte, além da universalidade do pecado ter alcançado a todos os homens, colocou em todos os homens o peso, a chancela da morte. Todos pecaram e todos estavam mortos. Quem não lembra? Efésios 2. Mortos em delitos e pecados. Aí Deus veio e vivificou. Aleluia!
Isto é que é evangelho. Isto é que é graça. Homens mortos. Quem aqui já foi para um velório e viu o morto assim, ó? Traz uma aguinha aqui, por favor. Muito gelada, não. Alguém já viu? Ou ele fazendo pelo menos assim para você? Já viu? Morto não tem sinais. Morto não pode fazer absolutamente nada. Assim estávamos nós, na nossa condição espiritual com Deus, mortos. Aí vem Deus vivo, oh glória, a vida eterna. Invade um ambiente de morte e enxerta a vida e nos ergue daquele ambiente de pecado. Aleluia! Oh, aleluia! Olha que discrepância. Um amor que é também incondicional, um amor que é sacrificial diante de um pecado universal e um pecado que causou a morte, o pecado capital da humanidade e que está inserido nos dois temores capitais da humanidade. Quais são eles, pastor? Primeiro, filosófico-teológico, que é o medo do inferno, e depois aquele que é geral, chamado a morte. Todos estes temores da humanidade estão nas mãos do Senhor. Ele disse na ilha de Pátimos, na visão para João: eu sou aquele que morri, mas vivo estou, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Aquilo que o homem tem medo está no controle das mãos do Senhor. Repita, pastor Sinésio: aquilo que o homem tem medo está nas mãos do Senhor. Fale isso para o irmão do seu lado. Sabe os temores dos homens? Deus tem o controle. Aleluia. O inferno, pastor Rodrigo, o inferno está aqui na mão do Senhor. E tá, pastor, não se escandalize, viu? Porque Ele é Deus em cima e embaixo. E Ele está onde, pastor? Em todo lugar, inclusive no inferno. Só que no inferno Ele não está com graça, Ele está com juízo. Ei, glória! Louvado seja o nome do santo e eterno Deus. Aleluia. Bendito. Portanto, mas não apenas isso, por último, em último lugar, nós vemos também a ação deste amor redentor através de Cristo Jesus. O plano eterno da salvação nos alcançou. Desde a queda do homem, Deus tem um plano de redenção para restaurar o relacionamento quebrado pelo pecado. Este plano culmina na vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Efésios 1 afirma: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia! Jesus veio restaurar a humanidade, pois a humanidade caiu, pecou. Ele veio e, portanto, restaurou. Ele consumou a obra eterna de Deus. Evangelho. O que é o evangelho, pastor? Claro, temos muitas definições, mas se possível, decore essa descrição básica do evangelho. Qual que é, pastor? Primeiro, vinda de Cristo. Segundo, vida de Cristo. Vou repetir: vinda de Cristo, vida de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo e parousia, retorno de Cristo, para levar consigo a sua igreja. Isso é o âmago do amor. Foi a vinda para restaurar. Foi a vida para justificar. Foi a morte para glorificar. Foi a ascensão para entregar. Aleluia. E será a parousia para consumar finalmente esse plano eterno. Até, oh glória, a consumação dos séculos. E na consumação dos séculos, você, minha irmã, você, meu irmão, nós vamos estar lá.
no estrugir da última trombeta, nós estaremos com o Senhor para a glória de Deus Pai. Portanto, não deixe que nada deste mundo, por mais que belo seja, por mais que sedutor seja, não importa aquilo que lhe seduz, aquilo que lhe chama atenção, maior, melhor e eterno são aquilo que o Senhor preparou para nós na eternidade. Portanto, não permita que o seu coração se prenda com este mundo. A propósito, quantas e quantas pessoas estão presas neste mundo? Quantas e quantas pessoas já não choram mais ouvindo a mensagem da cruz? Quantas e quantas pessoas já não mais se alegram ouvindo sobre o céu? Quantas e quantas pessoas já não querem mais serem confrontadas com as coisas que são maiores, melhores e eternas, em virtude daquelas coisas que são efêmeras, transitórias, passageiras, fúteis, banais deste mundo? Que o nosso coração esteja, em nome de Jesus, liberto das coisas deste mundo. Por quê, pastor? Porque para isto o amor se manifestou. Aleluia! Ah, Jesus, cura essa minha garganta, Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Portanto, esse amor nos salvou. Mas não apenas isso. Fechar o sermonário para não me empolgar. Ah, é? E eu preocupado com... Será que eu estou preocupado com o horário ou com a minha garganta? Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória. Como é bom falar deste amor. Como é bom falar deste amor. Não impede de você falar de qualquer outro tema, mas que qualquer outro tema que você possa falar jamais possa tomar o lugar deste tema, que é o amor de Deus. Você pode falar sobre qualquer tema no mundo, mas que isso não roube teu tempo, que isso não te furte. Por quê, pastor? Porque aquilo que eu demando tempo é aquilo que eu amo. Aquilo que eu demando tempo é aquilo que eu me encurvo. Não é errado você fazer o que faz, sabe, com galhardia, com esmero. Não. Com dedicação, com expertise. Não tem problema algum sobre isso. Mas o que nós precisamos é priorizar. Quantas e quantas pessoas estão do nosso lado caminhando a passos largos, de caminho à beira do precipício eterno, querendo ouvir sobre este amor, querendo ouvir que Jesus salva. Você não precisa ter um sermão concatenado, um discurso, sabe, persuasivo, com toda essa parafernália de retórica, homilia, homilética, enfim. Não, você não precisa ter isso, embora isso seja necessário. Mas o que você precisa ter é uma vida que clame, é uma vida que pregue, porque maior e mais belo do que o seu sermão é a sua vida glorificando a Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu ia falar algo aqui, mas eu vou deixar para domingo, que o pastor Pantoja, ele diz: você vai pregar na minha Santa Ceia. Eu digo: faça comigo não. Eu tenho uma Santa Ceia lá na nossa base missionária. Ele disse: você vai pregar na nossa Santa Ceia. Já vamos mudar essas passagens. Aleluia. Eu disse: Senhor, obrigado, porque eu vim para pregar a tua palavra. E eu sei o quanto tem sido difícil as guerras que eu tenho passado. Guerras emocionais, guerras físicas, guerras psíquicas, guerras de todos os lados, de todas as naturezas. Mas, apesar disso tudo, o Senhor tem sido glorificado. A bondade do seu amor tem alcançado vidas. E os meus olhos têm contemplado almas se rendendo ao Senhor. Porque, escute isso aqui, escute isso aqui. Sabe o que Deus espera nesses últimos dias da igreja? Eu creio, estamos nos últimos dias. E vou sempre pensar assim. Porque quanto mais eu penso que são os últimos dias, tanto mais eu preparo minha vida para a sua vinda. Eu vou repetir, tanto mais eu preparo minha vida para a sua vinda. Você não precisa saber de tempos e estações. Você precisa estar pronto. Aleluia.
Portanto, este amor que nos restaurou, este plano que, sabe, nos transformou, ele também nos deu um comissionamento. Todos nós, não importa. Do nosso querido pastor presidente, do nosso querido pastor Marcelo Pantoja, sua querida esposa, pastora Giovana, escute, bem como os pastores que o auxiliam, não apenas é dada a ele, incumbida a eles a responsabilidade de pregar este evangelho. Não, senhor, não, senhora. É a todos nós. Todos nós fomos comissionados com esta extraordinária, maravilhosa tarefa. Repito, você não precisa pregar igual a mim, igual aos nossos pastores e demais obreiros e pregadores por aí afora. Pegue sua identidade e utilize ela com alegria. Faça o melhor que você pode. Mas, por favor, peça ao Senhor sensibilidade espiritual para cada vez mais ter discernimento deste amor e, sobretudo, ter ouvidos aguçados para ouvir o clamor das almas que estão perecendo. Porque os ouvidos espirituais estão se agravando. E principalmente por esta questão da vaidade, da arrogância, da presunção, sabe, do orgulho. Hoje do ser humano, que nós estamos vivendo essa fase tão difícil da igreja, meus pastores, tão difícil, muito difícil. Principalmente quando o ego, a natureza caída, ela vem sutilmente e toma o seu lugar. Olha, isso é muito difícil. Aí vem o egoísmo, os ismos da vida. Aí surgem as barreiras que você não percebe. Por quê, pastor? Porque os olhos espirituais foram obstaculados, interditados. Como é que você vai ver? Aí você vai trabalhar para si mesmo. É o chamado ensimesmamento espiritual. Você vai começar a trabalhar para si mesmo. O bem-estar é seu, a glória é sua, a salvação lhe pertence, e nada para fulano, para Bertrand, ou coisa do tipo. Não. E aonde está o amor? O amor que é incondicional, que nós aprendemos. Aonde está esse amor? Ele parou em você? Está errado. Se é incondicional, ele tem que perpassar. Porque há pessoas que, assim como você estava, estão sofrendo e clamando. Passe adiante, olhe para o seu irmão, diga para ele: é semelhante a uma corrida de revezamento. Passe o bastão. Glória! O bastão do evangelho precisa ser passado. O bastão do evangelho precisa ser passado. Nós precisamos passar esse bastão para que outros corram a corrida, como disse Paulo, a corrida da vida eterna. Centenas, milhares, milhões de pessoas estão morrendo sem se entregar para Jesus. Igrejas e mais igrejas estão se enchendo de pessoas vazias. Eu vou repetir. Igrejas e mais igrejas estão se enchendo de pessoas vazias. Precisamos rever os nossos conceitos. Nós somos salvos. Salvos de quê, pastor? Da ira de Deus. Eu acho lindo uma frase do saudoso R.C. Sproul. Ele diz: nós somos salvos de Deus, por Deus e para Deus. Repita, pastor Sinésio. Nós somos salvos de Deus. Não, pastor, não sou salvo. Claro. Como assim, pastor? Quem foi a parte injuriada? Os nossos advogados de plantão. Quem é a parte injuriada aqui? Deus, que é santo e puro. Quando nós pecamos, ele é a parte injuriada. Eita. A ira dele, portanto, é acesa. Nós somos salvos da ira de Deus. O inferno é consequência da ira. Nós somos salvos da ira de Deus. Por quem? Por quem? E para quem? Que coisa linda. Diga comigo: salvos de Deus, por Deus e para o próprio Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para todos sempre e eternamente. Aleluia.
Levante as suas duas mãos para o alto comigo e louve ao Senhor, bendiga o seu santo nome. Quero, portanto, aleluia, perguntar se nesta noite tem alguém afastado do Evangelho. Perceba a minha pergunta. Tem alguém aqui nessa noite afastado do Evangelho? Dê só um sinal com sua mão que eu quero te conhecer. Não fique envergonhado, não. Estou afastado, pastor. Pronto, cadê? Onde está você? Você que está afastado do Evangelho. Tem alguém aqui afastado do Evangelho? Se não tem? Tem alguém afastado do Evangelho aqui nessa noite? Alguém que nunca foi cristão? Alguém que nunca foi crente? Vamos botar uma palavra mais conhecida. Tem alguém aqui nessa noite? Eu quero convidar você, em nome de Jesus, que ouviu esse sermão, que ouviu essa reflexão, que ouviu falar deste amor, muito de forma objetiva, é claro, mas que deu para você compreender a necessidade de entregar a sua vida, porque não apenas a universalidade do pecado, mas também o dano que o pecado causou, a morte que oprime toda a humanidade. Mas agora temos a oportunidade de desfrutar da vida, a vida eterna, como disse o apóstolo João, uma vida abundante. E o que é vida abundante, pastor? Vida abundante é ter o nome escrito no livro da vida. Diga comigo, eu tenho vida abundante. Fale, gente, parece um teatrismo, né? Mas fale com força, diga, eu tenho vida abundante, porque eu estou em Cristo. Apesar do sofrimento, escute, apesar do sofrimento. Pastor Antônio, apesar do sofrimento, apesar das nossas lutas, apesar dos nossos desafios diários, que não são poucos, mas nós temos essa graça, aleluia, de ter a vida abundante, apesar da escassez, apesar das necessidades, nós temos. Por isso que o salmista, no Salmo 23, ele declarou, o Senhor é, escute, o Senhor é o meu, portanto, de nada sinto falta. É legítimo sentirmos falta, claro. O que ele queria dizer com isso? O Senhor é a minha plenitude. O Senhor é a minha completude. Apesar de minhas legítimas necessidades, Ele está comigo para saciar-me. Oh, glória! Aleluia! Você pode não ter o que você quer, mas nunca lhe faltará o que você precisa. Eu vou repetir. Você pode não ter o que você espera nesse momento, mas nunca te faltará o que você precisa. Em nome de Jesus. Você pode não ter o que você quer, mas nunca lhe faltará o que você precisa. Por quê, pastor? Porque Ele foi quem nos prometeu. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa providência, Ele é o nosso amor, a nossa paz, Ele é o nosso amigo fiel, Ele é a nossa esperança, aleluia, o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso amigo fiel, Ele é a nossa esperança, a nossa cidadela maior, Ele é o nosso ancoradouro fiel. Fique de pé comigo, por favor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.